Olá pessoal, vamos iniciar mais um conteúdo. Dessa vez, na disciplina de Geografia, estudaremos o tema População e Regionalização. A população mundial cresceu grandemente ao longo do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas isso não vai proporcionar que a maioria da população possa ter acesso às condições dignas de vida, como alimentação, moradia, segurança, saúde e educação. Além dessas características socioeconômicas, cada país vai ter seus próprios aspectos econômicos, sociais e culturais que vão interferir de grande forma na qualidade de vida de seus habitantes. Considerando esses fatores, podemos estudar os países, permitindo agrupar eles de diferentes maneiras, a fim de que possamos entender as semelhanças e diferenças, obtendo diferentes organizações regionais do espaço geográfico mundial. O termo população designa o conjunto de pessoas que habitam em determinado local ou território, considerando, por exemplo, as características que essa região ou lugar possui, como a diversidade, a distribuição das pessoas no espaço geográfico, como representado no mapa ao lado, que nos traz um panorama da densidade demográfica da população mundial no ano de 2015, isto é, a concentração de pessoas em determinados países, em ambas as regiões do planeta. Nós podemos ver neste gráfico que a densidade representa como algumas cores predominantes. As cores mais claras são aquelas regiões onde há pouco povoamento, e as cores mais escuras são aquelas regiões mais densamente povoadas. Nos dias de hoje, grande parte da população vive na área urbana, mas ainda há países cuja população vive, em suma, na região rural. Esses países vão apresentar baixos índices econômicos e principalmente sociais. Para entendermos melhor essa dinâmica, como alguns fatores exclusivos da demografia, vamos considerar a densidade, o crescimento vegetativo, estrutura da faixa etária e a composição por sexo, analisando dados representados em mapas e gráficos. A população mundial no século XIX vai atingir a marca de 1 bilhão de habitantes. Dentro de um curto intervalo de tempo, aproximadamente 120 anos, este número irá dobrar. Fatores como a melhora no padrão de vida, as inovações na medicina, a ampliação dos setores sociais e econômicos vão impactar de maneira significativa no aumento da população mundial. Atualmente, este número é superior a 7 bilhões de pessoas e, segundo alguns estudos e projeções, estima-se que no ano de 2044 ela atingirá a incrível marca de 9 bilhões de pessoas, quando essa taxa irá se estabilizar. Na tabela ao lado, verificamos os países mais populosos do mundo. Em quinto lugar, temos o Brasil com 207 milhões de habitantes. Ao analisarmos uma tabela como a apresentada neste exemplo, compreendemos como se dá o processo de distribuição da população no mundo. Este mapa também vai representar a distribuição da população mundial, mas tendo como base o ano de 2013. Os dois círculos maiores estão sobre os países Índia e China, pois são os mais populosos do globo. Na América, nós temos como países mais populosos os Estados Unidos e o Brasil, e na África, a Nigéria. Observem que cada um dos círculos irão apresentar as regiões do mundo onde há a maior concentração da população, considerando a escala em milhões, como apresentada na tabela ao lado. Tomamos como exemplo a Índia, o segundo país mais populoso do mundo. Observem os dados. População, considerando como base o ano de 2018, 1 bilhão 353 milhões.
A expectativa de vida deste país é de 69,16 anos, tendo como base os dados referentes ao ano de 2017, e a taxa de crescimento da população é de 1,0%, considerando o ano base de 2018. A concentração das populações nas cidades se dá devido ao deslocamento de habitantes do meio rural para o meio urbano, conforme observamos a partir da década de 1970. No final dos anos 2000, a população urbana mundial ultrapassou a de áreas rurais. Fatores como a aplicação de tecnologia na agricultura vai fazer com que haja a diminuição do emprego de pessoas no meio rural, pois as máquinas vão fazer o trabalho que antes era feito por um número considerável de pessoas. Então essas pessoas vão se deslocar para os setores urbanos em busca de trabalho e uma condição melhor de vida. Fatores como estes também vão contribuir para que haja um crescimento econômico e industrial nas cidades, uma vez que, com o aumento das indústrias, se há um percentual também crescente no quadro de vagas a serem preenchidas por essas pessoas. Mas este crescimento pode não ser tão positivo, porque à medida em que há um número constante de pessoas se deslocando para as cidades, muitas delas não têm uma estrutura para acolher esses habitantes, fazendo com que haja o aumento no número de áreas de favelas, um aumento nas desigualdades sociais, pois essas pessoas vão para as cidades, em grande parte das vezes, sem um lugar certo para ir e acabam se deslocando para as regiões menos favorecidas, gerando impactos socioeconômicos e constantes crises nos mais diversos setores, especialmente nos países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O mapa vai nos mostrar um panorama da população urbana e das maiores aglomerações nos anos de 1970 e 2014. Notem que no primeiro mapa, os números da concentração urbana são menores se considerarmos o segundo mapa de 2014. A escala está organizada em milhões de habitantes. Cada um dos círculos apresenta uma cor e um tamanho específicos. Os círculos amarelos são de 1 a 5 milhões de habitantes. Os círculos na cor bege são de 5 a 10 milhões de habitantes. E os círculos na cor vermelha são de 10 milhões ou mais. As sociedades urbano-industriais e produção agropecuária será o tema desse slide. Nos dias de hoje, embora se tenha o predomínio da população urbana no mundo, a população rural ocupa um lugar de destaque. Por quê? Porque muitos dos recursos que são consumidos nas cidades são advindos do campo, ou seja, a população rural que vai produzir alimentos, matérias-primas para as atividades industriais e o abastecimento de outros fatores da população urbana. Para que se abasteça toda essa procura das cidades, devido ao grande número de habitantes que elas têm, se desenvolveu nos dias de hoje uma agricultura moderna, com base na tecnologia, na mecanização, como verificamos, por exemplo, na região em que vivemos. Novo Mundo está sendo um município com uma extensa produção agrícola, onde se utiliza a mecanização, se utiliza também intensivamente agrotóxicos e fertilizantes para que haja uma produção em grande quantidade. Esse modelo de organização vai contribuir para o aumento da desigualdade de acesso a alimentos e a matéria-prima numa escala global, pois a concentração da população nos grandes centros urbanos, como a gente viu nos mapas
anteriormente, e essa má distribuição da renda numa escala mundial vai dificultar o acesso, sobretudo em regiões mais pobres que estão em desenvolvimento. Regiões estas que correm o risco de escassez de recursos estes tanto financeiros como alimentícios, gerando impactos socioeconômicos e desigualdade intensa. As grandes cidades, muitas vezes, estão inseridas em um modelo insustentável do ponto de vista ambiental, pois são incapazes de garantir a segurança alimentar das pessoas que ali vivem. Mas algumas delas têm procurado desenvolver as chamadas agriculturas urbanas e periurbana, ganhando destaque na atualidade. Essa agricultura é caracterizada por não gerar tantos impactos ambientais, minimizando estes problemas que se encontram as grandes cidades. Considerando a interpretação de mapas, gráficos e tabelas para se compreender a distribuição da população mundial, outro recurso que é usado constantemente são as chamadas pirâmides etárias, que vão discriminar dados coletados como, por exemplo, o número de habitantes, a composição por sexo e idade, além de fatores históricos que vão impactar de maneira significativa a evolução de uma população de um determinado local, como guerras, deslocamentos, entre outros fatores. A pirâmide etária vai ser um gráfico que permite analisar todas essas questões, revelando se a população de um país é jovem, adulta, idosa, ou se os índices de natalidade e de expectativa de vida são altos ou baixos, assim como, através dela, é possível perceber a fase demográfica em que essa população está e seus índices socioeconômicos, se estes são elevados ou diminutos. Encontramos aqui uma proposta de atividade, uma questão-desafio. Olha o que ela nos pede. De quais regiões do mundo você já ouviu falar? Você sabe de qual região do mundo o Brasil faz parte? Se considerarmos os aspectos de regionalização que nós estudamos, de distribuição da população mundial, vocês pensam que o Brasil faz parte do grupo de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Analisem sobre esta questão, pensem e, se necessário for, podem até fazer uma pequena pesquisa na internet para complementar a resposta de vocês. Na atividade Leitura de Gráficos, pede para vocês considerarem como base as pirâmides etárias apresentadas anteriormente. A número 1 diz: qual dos países representados tem a população mais numerosa? Ao analisar as pirâmides etárias, vocês vão responder qual dos países é o que possui a maior população. A número 2 pede: que país apresenta maior participação de população economicamente ativa, PEA, na população total? Quais as consequências desse fato em sua opinião? A questão 2 é um misto de compreensão dos gráficos apresentados e da opinião que vocês têm sobre o que se pede na atividade. Agora, as atividades propriamente ditas. A número 1 diz: relate quais são os fatores que fizeram a população mundial aumentar de maneira significativa nos últimos anos. Considerando que nós estudamos a apostila online e os conceitos apresentados, respondam essa questão colocando os fatores que fizeram com que houvesse o aumento da população mundial nos últimos anos. Número 2. Defina o conceito de população considerando o texto e os conceitos abordados. O que é definido como população, de acordo com aquilo que nós estudamos? Releiam, se necessário, e respondam. 3. Descreva as causas que levaram as pessoas a se deslocarem para as cidades e os impactos que tal ação pode provocar. Nós vimos aqui num tópico algo específico nesse assunto, então retornem
e façam a leitura para que vocês consigam responder à atividade. Número 4. Comente sobre os seguintes termos. Letra A, densidade demográfica. Letra B, pirâmide etária. A questão de número 5 pede para vocês fazerem uma análise na tabela a seguir, que vai mostrar os dados referentes aos países mais populosos do mundo. Considerando, então, responda. Letra A. Qual dos países apresentados possui a maior e a menor população? Escreva os números. B. Por que a China e a Índia possuem um número significante de habitantes? Comente com suas palavras, justificando sua resposta. Letra B é uma resposta que vocês vão colocar aqui de cunho pessoal. Letra C. Em sua opinião, considerando a nossa realidade, podemos dizer que os habitantes do Brasil vivem bem em igualdade? Comente. Também é outra questão que vocês vão ter que refletir e responder com base na sua opinião pessoal. A número 7 pede para vocês considerarem o trecho a seguir para responder a questão proposta. Essa agricultura pode ser encontrada em vários países do mundo, desenvolvidos e em desenvolvimento, e é vista como uma solução para minimizar tais problemas. Olha o que pede a questão. Comente sobre as alternativas que a população urbana possui para minimizar, por exemplo, a escassez de alimentos nas cidades. Vimos também um tópico específico sobre este assunto, então, se necessário for, releiam para responder a questão. Número 8. Para conhecer a população de um país, um pesquisador coleta dados. Escreva quais são esses dados coletados por ele. Como que ocorre essa distribuição de dados? Que fator ou o que o pesquisador vai utilizar para distribuir esses dados? Pensem e respondam. Esses foram os conceitos da aula de hoje. Espero que as dúvidas que vocês tiverem, vocês me procurem para que eu possa saná-las. Estarei disponível tanto no Teams como no WhatsApp para poder esclarecer tais conceitos com vocês. Então, vamos lá?